Boa tarde para todo mundo que está assistindo o Santa Receita. Isso mesmo, mas é porque está toda a nossa equipe do jornalismo mobilizada aqui, como em toda a Assembleia, né, Abi? Mas hoje, para trazer uma notícia especial em primeira mão para o nosso telespectador da TV Aparecida, porque Dom Jaime Spengler foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o quadriênio 2023-2027. Dom Jaime é arcebispo de Porto Alegre e é atual primeiro vice-presidente da conferência nesse último quadriênio. A escolha de Dom Jaime aconteceu na segunda sessão, na manhã de hoje, desta segunda-feira, e ela aconteceu após a realização de 3 escrutínios, ou seja, 3 votações, né? A gente havia explicado aqui ao longo da nossa programação como é o formato da escolha dos cargos da presidência e do secretário-geral na conferência, e Dom Jaime, então, foi escolhido após a realização das 2 primeiras votações, com participação ampla do Episcopado Brasileiro. Depois, os 2 mais votados vão para uma terceira votação, caso nenhum atingisse o número mínimo de votos, de 2/3 dos votos, e Dom Jaime, então, nessa terceira votação, foi escolhido por seus irmãos, seus pares bispos, como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para esse novo quadriênio. Para a gente passar um pouquinho da trajetória eclesial de Dom Jaime nasceu em 6 de setembro de 1960, em Gaspar, em Santa Catarina, e ingressou na Ordem dos Frades Menores, conhecida também como Ordem de São Francisco, em 1982. Então, a gente traz esse destaque para quem está nos acompanhando. Como já havíamos dito, essa seria uma marca muito importante dessa Assembleia esse ano, por se tratar de uma Assembleia eletiva, e que nesse ano traz, claro, essas escolhas, começando então hoje já com a escolha do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aliás, Dom Jaime fará um pronunciamento agora, aqui na sala de coletivas de imprensa, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, como a gente já pode acompanhar nas imagens. Vamos ouvir então um pouco desse primeiro pronunciamento de Dom Jaime como presidente da CNBB. Orientado pela fé de que quem conduz a igreja é Nosso Senhor, não somos nós somos instrumentos. Então, é com esse espírito que eu me coloco a serviço durante os próximos 4 anos da nossa conferência. Esperamos poder fazer um trabalho à altura daquilo que é a conferência na história do nosso Brasil. A conferência tem uma história bonita, uma história muito bonita. A conferência tem uma identidade muito bem consolidada e tem uma missão específica. Oxalá nós possamos, atentos a esses aspectos, servir bem a nossa igreja no Brasil. Muito obrigado, Dom Jaime. Seguimos agora com 3 perguntas. Aqueles que desejarem, pedimos, se possível, vir aqui à frente para dirigir a sua pergunta ao presidente da CNBB. Aproveitar então a presença. Estamos ao vivo pela Rede Vida, Dom Jaime. Como é que foi esse processo eleitoral? O senhor foi eleito em qual turno, em qual escrutínio? E quantos votos no escrutínio decisivo? Parabéns pela eleição, Dom Jaime. O processo de escolha, digamos assim, começou já na semana passada, quando os regionais da conferência, os 19 regionais da conferência, se reuniram para apontar possíveis nomes como candidatos. É claro que isso depois é fruto de conversas, etc. Nós sabemos mais ou menos como as coisas correm nesses momentos, né? E hoje de manhã, então, na segunda sessão da parte da manhã, se iniciou o processo de votação propriamente dito, usando as urnas eletrônicas. Nós tivemos 3 escrutínios. Eu fui eleito no terceiro escrutínio com 210 votos. Né? Esse é o resultado. Jaime Spengler, portanto, eleito presidente da CNBB. Seguimos com uma pergunta da TV Aparecida.
Dom Jaime, nós estamos ao vivo também pela TV Aparecida. De certa forma, é uma continuidade, né? Já que o senhor também era o primeiro vice-presidente. Mas os tempos ainda são difíceis no Brasil. Eu queria que o senhor desse, então, uma perspectiva. Sei que acabou de receber essa notícia, mas nessa continuidade dessa presidência. Muito obrigada. Você trouxe muito bem, eu acho que a questão é uma continuidade. Desejamos que seja uma continuidade a esse processo que nós estamos vivendo, primeiro por iniciativa do CELAM, né? Essa consulta que foi feita para todos os episcopados da América Latina e do Caribe. E, na sequência, nós tivemos, então, a iniciativa do Santo Padre, em vista do sínodo, né? Todo esse processo de escuta que se desenvolveu e ainda está sendo levado adiante, ele precisa avançar. Então, nesse sentido, e a conferência assumiu isto também, claro, nem podia ser diferente. Nesse sentido, nós desejamos, sim, que esse espírito da sinodalidade, que nós poderíamos até usar um sinônimo que vem do Concílio Vaticano II, o espírito de comunhão e participação possa crescer e se consolidar entre nós. Eu faço votos que nos próximos anos, em sintonia sempre com aquilo que o Santo Padre está pedindo de toda a Igreja, nós possamos chegar a um porto feliz. Obrigada. Nós vamos escutar, então, mais uma pergunta agora, direcionada a Dom Jaime Spengler, eleito, então, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O senhor traz aí como lema episcopal, gloriar-se na cruz de Cristo. É trazer esse amor da cruz de Cristo mesmo para essa nova presidência, o que levar também para o Sínodo dos Bispos em outubro deste ano. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Quando eu fui nomeado Bispo Auxiliar de Porto Alegre, eu escolhi como lema gloriar-se na cruz. Por quê? Nós não podemos compreender a fé cristã sem o evento da cruz. E talvez na nossa realidade social hoje, há uma tendência muito forte a eliminar a cruz, ou a esconder a cruz. Nós não podemos jamais desconectar, por assim dizer, não sei se essa é a expressão melhor, o ressuscitado do crucificado. O crucificado é o ressuscitado. E o ressuscitado é o crucificado. Todo o mistério da fé cristã está, por assim dizer, condensado na cruz. Na cruz está a vida. Na cruz está a nossa esperança. E certamente numa sociedade marcada por crucificados, trazer o tema da cruz para nós é iluminador. Nós não podemos jamais diminuir aquilo que é a cruz do Cristo para nossa fé e na vida da igreja. Então, nesse sentido, não podia, para mim, na minha concepção, eu não podia não escolher outro lema. E também, eu diria assim, na espiritualidade que me orientou ao longo dos anos de formação que eu tive, e depois como no ministério de presbítero, como franciscano, eu venho da família franciscana, né? A cruz aqui tem um lugar todo próprio. É a encarnação, é a cruz, é a Eucaristia. São os elementos centrais da nossa fé. Então, Dom Jaime, nós agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos aos profissionais de comunicação que aqui estão. Recordamos a todos, então, que na sexta-feira teremos a coletiva de imprensa com Guilherme, toda a nós voltamos presidência, com você aí ao vivo com essas informações, então, do presidente da CNBB eleito, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, que era, então, o primeiro vice-presidente. Muito obrigado mais você. uma vez. Fiquem com Deus. Obrigado, Camila, acompanhando esse momento tão importante para a nossa igreja, esse primeiro pronunciamento de Dom Jaime, seguido de uma entrevista coletiva, para já se apresentar à imprensa, ao povo de Deus, como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e já poder falar um pouco, então, do trabalho pastoral, da sequência do trabalho pastoral, já que estava na atual presidência, que ele pretende dar à ação
da conferência no nosso país. Lembrando, pessoal de casa, a Abiléu, que a gente traz aqui essa informação, né, ao vivo, que bacana e que importante a gente poder trazer isso na programação da TV Aparecida, mas que daqui a pouquinho, às 5h40, 5:20, a gente tem Dons da Igreja, mais uma vez repercutindo tudo o que aconteceu ao longo do dia, desse 6º dia da 60ª Assembleia Geral da CNBB e, claro, trazendo mais repercussão sobre esse anúncio, então, da escolha de Dom Jaime Spengler para presidir a CNBB no próximo quadriênio. Volto com vocês aí no estúdio.